Tudo bem com vocês? No episódio de hoje, vamos ver como garantir que realmente não há glúten em suas escolhas. A gente vai um pouco mais a fundo nessa questão. A coisa do tem ou não tem glúten e o porquê não existe uma resposta simples sempre me deixou extremamente atordoado, atormentado, pois é sempre uma questão complicada. A boa notícia é que nos dias de hoje existe muito menos ambiguidade do que havia há algum tempo atrás. As coisas vêm ficando cada vez mais claras, graças a Deus, né? Se tem uma boa notícia, então você vai se perguntar aí qual seria a má notícia. Bom, a má notícia, às vezes ainda você vai ter que dar um passo a mais, quem sabe uns 10 passos a mais, antes de saber realmente com certeza se um produto de fato contém ou não contém o tal do glúten. No episódio de hoje, eu vou mostrar a vocês como fazer para garantir que o produto que você está consumindo contém mesmo o mínimo de glúten possível, ou se possível ainda, nenhum glúten. Eu vou ensinar a arte de vocês ler os rótulos, porque 100% sem glúten pode não significar realmente 100% sem glúten. Ao longo desta série, eu também vou abordar a questão de como falar com os fabricantes, que é outro desafio para muita gente. Ter ou não ter glúten, eis a questão. Acho que o Shakespeare deve estar se virando lá em cima depois desta minha frase tão poderosa. Mas, por que não é tão simples? Você pode até estar pensando que estão brincando com você quando você liga para um serviço de atendimento ao consumidor e as pessoas de lá parecem que são especialistas em confundir. Falam com eufemismos e usam de outros artifícios de duplo sentido ao responder uma pergunta muito simples que você está fazendo a eles. Este produto de vocês tem glúten? Bom, a verdade é que eles não estão lhe confundindo por diversão. As perguntas surgem por uma série de motivos. As causas mais comuns envolvem 3 principais que eu acho: os rótulos ambíguos, a incerteza sobre a origem dos ingredientes e, por fim, as preocupações quanto à contaminação. Então nós vamos destrinchar um pouquinho isso daí. Então vamos começar com o rótulo. A terminologia vaga nos rótulos seria interessante você pensar assim: que ótimo seria se pudéssemos simplesmente ler o rótulo e saber quais os ingredientes que estão presentes neste produto, né? Afinal de contas, não é para isso mesmo que existe esta listagem de ingredientes no rótulo? Entretanto, infelizmente, alguns ingredientes não são constantes. Algumas vezes eles contêm glúten e outras não. Embora o trigo e seus derivados agora sejam especificados em todos os rótulos, ainda é necessário preocupar-se com os outros grãos, que seriam a cevada, o centeio e a aveia contaminados, bem como os derivados, e prestar atenção se eles podem estar escondidos ou não, até mesmo nos aromatizantes e aditivos. Outra coisa, quando o não contém glúten não quer dizer 100%. Eu pessoalmente defendo sem sombra de dúvida uma dieta sem glúten rigorosa. Eu vou até mesmo mais a fundo e uso o termo 100% sem glúten. Mas, na verdade, algo que não contém glúten não é necessariamente 100% livre dele. A verdade é que a comida pode, de fato, ter traços bem pequenos de glúten. Mas, desde que sejam realmente pequenos, o produto ainda pode ser classificado como sendo sem glúten, isso eu vou explicar já já. E ser seguro para todos, independentemente de sensibilidades ou de doenças. Por uma série de motivos, mas em geral que estão ligados à contaminação, mesmo alimentos que não contêm glúten por natureza, às vezes acabam contendo glúten.
E claro que isto não significa que você deva trapacear na sua jogadinha diária, assumindo que está ingerindo glúten de qualquer maneira. Pelo contrário, é preciso ser mais diligente ainda para se certificar de que você estará fazendo todo o possível para viver de forma segura, sem glúten, o máximo possível. Aqui eu vou fazer um parênteses para contar uma história muito interessante do meu consultório, uma paciente que tive, que era chefe de cozinha profissional, e que me procurou no consultório alegando dores abdominais e diarreia ainda frequentes, mesmo depois de ela mesma ter cortado totalmente o glúten. Ela achou que era glúten, ela cortou. Quando iniciou o diálogo, ela disse que estava certa de que era o glúten e tinha retirado ele da dieta. E outra, ela tinha tirado também o leite. Apesar de ter havido uma melhora interessante, o quadro era muito mais intenso, ela ainda continuava com o quadro original numa intensidade menor. Isso a deixou descrente no próprio aspecto do glúten. Ela falou, bom, então eu acho que não é bem o glúten. Ela me procurou. Eu perguntei a ela se ela estava usando aveia. Quase de imediato veio a resposta, sim, mas, Renato, eu tenho certeza que não é a aveia, porque eu comprei uma aveia sem glúten com certificação e coisa e tal. Retruquei dizendo que eu entendia, mas eu ia solicitar mais alguns exames e pedi a ela que retirasse a aveia neste período aí de 1 a 2 semanas, enquanto a gente ia aguardar o resultado desses exames. Ela concordou, meio na dúvida, tal. Vou dizer para vocês, bastou 1 semana para ela me ligar e dizer que havia melhorado totalmente. Então, vamos falar sobre os riscos de contaminação. Um dos motivos mais comuns para que um produto tecnicamente sem glúten possa conter quantidades rastreáveis desse glúten é a contaminação. Mesmo que um produto seja feito sem nenhum ingrediente que contenha glúten, a contaminação pode ocorrer em vários pontos do processo. A contaminação representa um risco quando se prepara e cozinha os próprios alimentos. E os fabricantes lidam com alimentos em uma escala muito maior. Então imagine isso, né? Eu vou falar mais sobre como evitar essas contaminações na cozinha num outro episódio que a gente vai gravar mais para frente. Então, calma, fique devagarinho. O processamento dos grãos. Vamos lá, vamos começar por aí. Os grãos cultivados em nível comercial podem conter, sim, quantidades rastreáveis de outros grãos, porque impedir a contaminação é quase que impossível. A contaminação começa no campo, onde é comum haver uma rotação de culturas ao longo do ano e podem nascer plantas de culturas de anos anteriores nos locais aonde menos se espera. Interessante isso? Muito bem. A contaminação também pode acontecer aonde? No armazenamento, outro lugar, no transporte e também durante a moagem do grão. Dessa forma, se o produto consumido contiver grãos, mesmo que seja um que não contenha glúten, existe sim um risco de contaminação. Na maioria dos casos, o nível de contaminação é muito baixo e não representa uma ameaça à saúde. A única situação em que é possível ter certeza, mas certeza mesmo, de que não houve contaminação, é quando os grãos forem de um fornecedor único que cultive, colha, triture e embale somente um único tipo de grão sem glúten. Essa é a única situação que eu vejo. Uma outra questão é a questão dos mínimos aceitáveis. Isso daí é interessantíssimo. Veja bem, a legislação brasileira obriga os fabricantes de produtos alimentícios a fazer constar nos rótulos dos seus produtos se existe ou não glúten. Eles têm que inserir aquela famosa advertência: contém glúten ou não contém glúten, de acordo com o caso.
Sendo assim, no caso dos alimentos embalados, é mais simples identificar ou não a existência de glúten. Mas isto significa apenas que os produtos identificados com a advertência não contém glúten, não contém quantidades de glúten superiores às quantidades determinadas pelo Codex Alimentarius, que seria 20 partes por milhão para alimentos que não contenham cereais fonte de glúten e de 100 partes por milhão para alimentos que os contenham. Foi aqui nessa categoria, que eu encaixei o caso da chefe de cozinha, que falei um pouquinho antes aí. De onde estão vindo os ingredientes é outro grande problema. Veja bem, às vezes o status de isento de glúten de um produto é questionável, pois descobrir a origem dos ingredientes também é outra coisa extremamente difícil de ser feita. A maioria dos fabricantes de produtos obtém seus ingredientes de uma série enorme de fornecedores. Em algumas situações, um determinado fornecedor não pode garantir a condição de livre de glúten dos ingredientes que fornece, ou outra situação também seria a de que a origem de um ingrediente não pode ser corretamente determinada. Gente, a gente vê de tudo, tá? Alguns fornecedores podem não entender com uma certa claridade o que significa sem glúten. Embora ainda continuem afirmando que os seus ingredientes são seguros e livres de glúten, quando na verdade pode não ser bem assim. Então, como é que a gente define quantidade segura de glúten? Em todas as minhas explicações para os pacientes, eu defendo uma vida 100% sem glúten. Reprovo até aquela vontadezinha de você pegar a rosquinha, ficar cheirando, para evitar que as migalhinhas não consigam chegar nem pertinho da sua boca. Por isso mesmo, eu sei que ao usar a expressão quantidades seguras de glúten, eu posso até estar sendo assim um pouco quanto... Como é que você me chamaria? Contraditório? Mas entenda, é difícil. Na verdade, existe uma quantidade mínima de glúten que é segura para todos, mesmo se consumido todos os dias. Esta quantidade segura é igual a uma fração de uma migalha da migalha, quer dizer, uma minúscula fração de uma migalha minúscula. E o detalhe aqui é assim, lembre-se que cada caso é um caso, voltando de novo ao caso da chefe da cozinha. Por isso que eu digo para vocês, gente, a vivência é tudo, né? Vamos testar os alimentos para procurar glúten? Tem como fazer isso? Sim, existe como fazer isso. Com tantas dúvidas sobre quais alimentos contêm e não contêm glúten, deveria haver um teste, né, que a gente pudesse fazer para ter certeza se tem glúten ou não. E ele existe. Vários tipos de teste para glúten estão disponíveis aí. Alguns são usados de modo comercial e alguns foram projetados para ser usado para o consumidor. Alguns dos testes no mercado são tão sensíveis que podem detectar até 5 partes por milhão. Vários fabricantes de produtos sem glúten usam estes testes com a finalidade de garantir a pureza de seus alimentos. O duro aí é que o custo dos aparelhos são muito caros. Os testes domésticos para o glúten costumam funcionar de forma muito parecida com os testes de gravidez. Tá? Só fazer uma comparação grosseira. Uma série de linhas aparece, lá você coloca o produto dentro de uma cápsula, coloca dentro do aparelho e em alguns segundos ele te mostra uma carinha se tem ou não tem glúten. Cara, é caro. Né? Então, eu não sei, para a realidade brasileira, eu acho que ainda não é uma realidade, mas existe sim, tá? O que procurar nos rótulos? A chave para ler os rótulos de maneira eficiente é saber o que está se procurando. É claro que se por um acaso você encontrar as palavras não contém glúten no rótulo, poderá ficar com vontade de sair pulando por aí de alegria, né? Mas vá em frente. Ver a frase não contém glúten em um rótulo é motivo
eu diria, para uma comemoração, sempre pé atrás, sempre pé atrás. E tem mais, é sempre necessário verificar os rótulos com frequência. Os ingredientes mudam e um produto que antes não tinha glúten não necessariamente continuará não tendo glúten. Isso é muito importante, esse recado, gente. Outra coisa, cuidado com as tentações. Os rótulos hoje em dia estão cheios de propagandas extremamente tentadoras, anunciando benefícios igualmente tentadores, como orgânico, 100% natural, sem produtos geneticamente modificados, saudável, nutritivo e vai por aí. Poucas dessas afirmações são substanciais e nenhuma delas diz alguma coisa sobre o produto conter ou não conter glúten. Na verdade, eu sempre digo, você precisa verificar os ingredientes mesmo daquele produto que você já conheça há anos e que o fabricante diz, alteramos nossa fórmula para uma coisa muito mais saudável. Algumas vezes as pessoas assumem de forma equivocada que se um produto é dito saudável, é mais provável que não contenha glúten. Não é verdade. De fato, se você vir a palavra integral mostrada no rótulo, fica meio esperta com esse produto. É provável que ele possa conter glúten sim. Mesmo que um produto informe que não contém trigo no rótulo, isso não significa que não contenha glúten e que não contenha trigo. É necessário ainda verificar se ele não contém cevada, centeio ou aveia, bem como os seus derivados. Volto a dizer, lembra do caso da chefe de cozinha. No Brasil, para produtos embalados, existe a obrigatoriedade da advertência: contém glúten ou não contém glúten. Assim, a sua tarefa no supermercado fica um pouco mais simplificada assim. Mas, voltando uma última vez ao caso da chefe de cozinha, lembre-se que cada caso é um caso. Não esqueça de verificar os rótulos dos produtos prontos, fabricados no próprio estabelecimento. Que produtos? Os produtos congelados, massas, pães, entre outros. Eles podem conter glúten escondido, por isso verifique sempre os ingredientes. E aí, este vídeo foi útil? Acredito que sim, porque ele vai ajudar muito você no dia a dia. E eu continuo recebendo depoimentos incríveis todos os dias através do meu direct. E isso me deixa muito feliz e confirma a minha convicção, cada relato que eu estou lendo. Então anime-se você também, mande seus comentários e suas contribuições. Eu vou amar com toda certeza. Eu vou ficando por aqui e até o próximo episódio, se Deus quiser. Um beijo no coração de vocês.